pessoal, tudo bom? No nosso último vídeo, se você não viu, o link dele está na descrição deste vídeo. A gente falou sobre o diferencial de Jesus, que era a oração. E é muito interessante que a gente vai ver aqui no Evangelho de Mateus, como ele ensinando a gente como é que a gente deve ter esse momento de oração. E, gente, essa oração do Pai Nosso, foi revolucionária na época. Nós vamos abordar os principais pontos que tem nela, e eu vou te mostrar que ela realmente era um diferencial, tanto naquela época como é hoje. E só para você que nunca parou para de repente ver os evangelhos, são 4 evangelhos que foram escritos contando a história de Jesus. O de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. São 4 perspectivas, são 4 pessoas contando a mesma história, cada qual com foco em alguma coisa. Mateus foi um discípulo de Jesus, né? Só uma curiosidade aqui para você saber, Mateus foi um discípulo de Jesus, e o foco dele, quando ele contou a história de Jesus, era mostrar as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus, porque ele tinha uma fala muito para os judeus da época para mostrar, olha, realmente ele cumpriu as Escrituras. E é muito interessante a forma como Mateus escreve e organiza esse evangelho. Marcos foi o primeiro evangelho escrito. E Marcos não foi um discípulo, né? Não foi um apóstolo como Mateus, mas ele era alguém que conviveu com os discípulos, conviveu com Jesus. Ele é o João Marcos, que às vezes você pode encontrar ele tanto nos evangelhos como também em passagens de Atos dos Apóstolos. E Marcos, a preocupação dele era só proclamar o evangelho. Então ele não era tão histórico, ele não foi ele não contou de forma muito minuciosa a biografia, nem a historicidade, porque ele queria passar a mensagem o mais rápido possível. E o outro, nós temos Lucas. Lucas foi um médico, né? A gente sabe pouco dele, mas acredita-se que ele foi um médico. Ele não conviveu com Jesus, ele conviveu muito com os apóstolos e com Paulo especialmente, já depois da morte de Jesus, mas ele tem uma preocupação de contar uma história para um amigo, né? Que era o Teófilo. Tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos é Lucas contando uma história para um amigo. Então também tem outro viés, mas ele é muito detalhista e ele fala muito da cura dos enfermos, né? Até porque ele era médico. E o último é João. João foi o último evangelho escrito. E se você quiser conhecer esse Deus de amor que tanto se fala, né? Eu sempre indico, começa pelo evangelho de João, né? João tem esse enfoque de mostrar a nossa dependência total de Deus, né? Que não vai ser na força do nosso braço, mas vai ser em Deus que a gente vai conseguir todas as coisas. Então, fica aí por que são 4 evangelhos, por que às vezes um parece que é um pouco diferente do outro, porque cada um queria passar um foco da mensagem. Bem, está aí? Então vamos voltar para o nosso tema. O nosso tema hoje é a oração do Pai Nosso. Jesus fala assim, quando você for orar, está lá em Mateus 6, tá? Mateus 6, a partir ali do verso 6, Mateus 6, 6, a gente vai, Mateus 6, 5, melhor, ele vai dizer assim, quando você orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar de pé para que todo mundo veja. Não. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e você vai orar ao Pai que está no céu, que está no secreto, e o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar. É muito interessante a gente ver essa fala de Jesus dizendo, entra no teu quarto e fecha a porta, porque vocês vão ver algumas imagens aqui que eu vou passar. A casa na época, gente, de Jesus, ela era um vão só praticamente. As pessoas às vezes dormiam no terraço, do lado de fora, mas não tinha essa coisa do quarto como a gente vê hoje, né? Na verdade, essa palavra no original, ela se refere a uma câmara secreta, quer dizer, acha um lugar para ficar só você e Deus. Então, o primeiro princípio da oração que eu tenho é, acha um lugar em que vai ser só você e Deus, em que você não vai ser interrompido. E não fica mostrando para os outros que você é uma pessoa de oração, não. Não vai ser como os hipócritas, porque, olha, sinceramente, isso para Deus não está valendo nada, né? Mas vai lá, vai em secreto, só você e Deus, é o seu momento com Ele, tá bom? E aí ele também usa assim, e quando você for orar, não vai ficar usando de vã repetição, não, quer dizer, presta atenção no que você está falando. Aquela coisa de a gente ficar no decoreba, gente, só fazendo rezas decorebas, não, preste atenção no que você está dizendo, esteja presente naquele momento. Porque, gente, vã repetição, sinceramente, Deus não está aí para perder tempo com isso não, você me desculpe. Mas se você está ali de coração, está inteiro, falando aquelas palavras, realmente sentindo aquilo ali, aí sim é um momento de oração. Você tem que imaginar a oração assim, é uma forma de você se relacionar com Deus. Então imagina que você vai chegar para alguém e vai fazer um discurso falado, decorado, que você não está prestando atenção em uma só palavra. Será que essa pessoa vai ficar satisfeita? Você ficaria?
Agora, se você chega e conversa com essa pessoa, aí já é diferente, não é não? Pois é. Aí, olha só. Aí ele coloca aqui pra gente, né? Lá, a partir do versículo 9, 6:9, Mateus 6:9, ele diz assim, quando você for orar, você ora assim, Pai nosso que estás no céu. Gente, naquela época, chamar Deus de Pai era uma heresia, você acredita? Hoje em dia a gente até banaliza isso, né? Mas naquela época Jesus estava ensinando uma oração revolucionária. Porque ele deixava, na época Deus era tão sagrado, que era uma distância tão grande, que você não podia chamar de Pai. E Jesus estava trazendo para a intimidade. Ei, Pai nosso, meu Pai, seu Pai, que está no céu, santificado seja o seu nome. E aqui eu entendo um princípio, então eu já chego numa saudação de agradecimento. Santificado seja o seu nome, o Senhor é maravilhoso, nossa Pai. Como é que você chegaria na casa de um pai? Não é chegaria beijando, abraçando? Essa é uma forma, mas santificado seja o teu nome, quer dizer, eu estou louvando aquele pai, estou louvando o nome daquele pai. É um relacionamento, ele está mostrando, quando você for orar, é para ter um relacionamento com esse Deus. Não é para botar ele distante, lá longe, e dizer assim, ah, não, Senhor, usar aquelas palavras muito difíceis, que nem você está acreditando naquelas... Não, Pai nosso, traz para perto. Está no céu, mas é nosso. Traz para perto, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, hoje eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu viva. Venha a tua vontade aqui para a terra, porque eu sei que a tua vontade, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu quero essa vontade aqui na terra. Ele está mostrando, olha, Deus não é esse Deus distante, não é esse Deus frio. Ele é um Deus que tem boas coisas para te dar. Então, se você trouxer esse reino para cá, vai ser uma maravilha. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Não deixa faltar a provisão nunca, meu Deus. Eu posso pedir provisão a Deus. Isso que ele está dizendo, eu posso pedir provisão a Deus. Quando você for dizer isso, dá-nos o pão de cada dia. E esse pão, gente, ele é um pão não só material, mas também espiritual. Me dê a força que eu preciso hoje, meu Deus. Tá vendo por que é importante, às vezes, a gente parar 5 minutos para fazer uma oração? Me dê a força que eu preciso hoje, Senhor, para o dia de hoje. Perdoa as nossas dívidas, em algumas traduções tem as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha o pulo do gato aqui. Você quer ser perdoado? Perdoe. Tudo com Deus é assim, primeiro você dá para depois você ter, né? Dê o perdão, você vai ter o perdão. Agradeça e você recebe. Gente, isso era uma quebra de paradigma até hoje. Você imaginar que, caramba, se eu quero ter perdão, eu vou ter que dar perdão. Imagina que se eu não perdoo o outro, eu também não sou perdoado. Sabe por que Jesus traz essa reflexão? Porque normalmente quando a gente não perdoa o outro, a gente se coloca sempre numa posição superior. Eu sou melhor do que o outro me feriu, eu tenho que castigar o outro. Mas a visão de Jesus é diferente. Ele sabe que todos nós temos defeitos, todos nós precisamos de perdão em algum momento. Então a misericórdia que eu quero para mim é a misericórdia que eu dou para o outro. O perdão que eu quero para mim é o perdão que eu dou para o outro. Não me deixes cair em tentação. Ele sabe que nesse mundo é difícil. Tem histórias que a gente vai cair em tentação, mas aí eu posso pedir a Deus, me dá uma força extra, Senhor. Eu não quero errar hoje. E não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Eu posso pedir todos os dias para Ele me livrar do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu reconheço a grandeza dEle. Então essa é a oração do Pai Nosso. Você vê como cada palavra tem um sentido tão forte, que não dá para a gente passar, sabe? Como muitas vezes a gente faz Pai Nosso, que está fala, não, gente, não é isso. Para. Pai Nosso. Alguém naquela época, pela primeira vez, gritou um Pai Nosso. Deus está aqui. Ele é como um pai. E um pai que não vai te abandonar. Um pai que está presente. Um pai que está pronto para fazer o melhor na sua vida. Um pai que está pronto para te dar a provisão de cada dia. Um pai que está pronto para te perdoar e te ensinar a perdoar, se você ainda não sabe. Um pai que está pronto para te segurar na hora daquela tentação. E um pai que está pronto para te livrar de todo o mal, porque dele é todo o poder. Nada é mais poderoso do que ele. Essa é a oração do Pai Nosso. E que a partir de hoje você comece a considerar, a de repente passar um tempinho com Deus e aprender um pouquinho com Ele e a ter essa força dele para o seu dia a dia. Você vai ver que o seu dia vai ser bem melhor.
E eu vou lançar aqui, eu sei que esse vídeo já está um pouquinho maior do que o de costume, mas o meu desafio é que passe uma semana marcando um encontro com Deus. Ainda que você não saiba o que dizer no início, você pode usar essa oração que está nesses versículos aqui, ou você pode usar a sua própria linguagem para falar com Ele. Passe uma semana, marque no seu celular 5 minutos com Deus todo dia. Depois me conta se não fez diferença, tá bom? Tchauzinho, até o nosso próximo vídeo.